Quais são os 3 maiores erros ao alugar em Ponta Negra? Você que está aí sabe? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar os 3 maiores erros, tendo com base, né, a minha experiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, isso vai me ajudar bastante. Fica com o vídeo aí. Então, vamos lá sem enrolação, né? O primeiro erro cometido é efetivamente fechar no primeiro apartamento que você vê. Aqui em Ponta Negra, né, diferentemente de outros estados, né, da qual eu morei, né, residi, né, os preços de aluguéis são bem menores, né? Um exemplo, né, eu vim do Rio de Janeiro, então para eu alugar um apartamento com aquela vista panorâmica do mar, com certeza ali eu teria que pagar umas 3, 4 vezes, né, no caso o valor, né, pelo qual a inquilina me pediu ao vir para Ponta Negra, né? Mas assim, como eu vi antes, vi bem antes para cá, né, para Ponta Negra no caso, eu consegui, né, alugar algo para mim ficar e ver outros apartamentos. E de fato, né, é uma dica incrível isso, porque no mesmo apartamento, o primeiro apartamento que eu aluguei aqui em Ponta Negra foi no Conde da Praia. Se você tiver um Google, pode dar um Google, né, e colocar o nome Conde da Praia, que vocês vão ver que é um apartamento de frente ali para a praia de Ponta Negra, realmente ali na Roberto Freire, né, próximo da Roberto Freire, uma rua antes, né, então eu morei ali no 15º andar. Realmente foi um apartamento excelente, né? O aluguel na época que eu paguei no apartamento mobiliado ali foi 1.600. Então, se eu fechasse realmente no apartamento que estavam me pedindo ali na época, né, eu teria pagado 1.800 na época num apartamento sem mobília. Então, eu esperei mais tempo para pesquisar, né, para fazer uma filtragem, né, para observar o bairro ali, né, tanto o Conjunto Ponta Negra quanto a Vila de Ponta Negra, pegar mais informações e assim efetivamente é que eu fiz a locação, né? Ou seja, né, no mesmo condomínio eu consegui uma economia ali de, vamos por assim, de mais de R$ 200, levando em conta que um era sem mobília e o outro era com mobília, né? O de 1.800 era sem mobília e o de 1.600 era com mobília, né? Então os preços variam muito. Então essa é a primeira dica. Se você for vir morar em Ponta Negra, não feche de maneira nenhuma no primeiro apartamento, independente de ser bonito, o que for, sempre filtre, né? Comece a andar, entendeu? Observar, começa a pegar telefones, né, em locais, entendeu? Observar próprio OLX, site, que assim você vai estar fazendo uma boa locação. E vamos para o segundo erro cometido, né? Jamais aceite pagar 3 calções, né? Geralmente, aqui, no caso, até o próprio inquilino, como as imobiliárias em si, elas, dependendo da sua ficha financeira, elas pedem de 2 a 3 calções, né? Então, assim, o que eu sugiro que você faça para alugar um apartamento, né? Se for imobiliária ou outro tipo de pessoa que esteja ali representando ali o imóvel, pergunta se eles têm seguro fiança, né? No caso, o seguro fiança, para quem não sabe, né, é uma garantia ali locatória, né, do que o inquilino vai pagar todos os meses do aluguéis ali em dia e tudo mais, e ele fica desmembrado no seu aluguel mensal, né? No caso, vou dar um exemplo aqui, um apartamento de R$ 1.000, né? Ele vai pedir 3 calções para vocês, né? Para efetivamente entrar no apartamento e ele entregar a chave, né? Você vai ter que dar R$ 3.000 para estar entrando, né? Com seguro fiança, geralmente se for um apartamento ali entre 50 e 60 metros quadrados, né, dependendo da área, você vai pagar ali embutido nesse aluguel, no caso, vamos pôr assim, entre 90 a 120 reais. Então, assim, se você for multiplicar 100 reais, 100 reais vezes 12, entendeu? Dá 1.200 reais. Então, ao invés de ter que pagar, entendeu, 3.000, eu vou pagar 1.200 reais em 12 meses, né? Então, para essas questões assim, o seguro fiança realmente vale a pena, né? Tendo em vista que eles fazem uma pesquisa no seu nome, né? E tudo mais, se realmente você tem alguma restrição ou não, mas é algo que vale a pena. E caso for algum proprietário, né, que queira fazer a locação realmente com o calção, né, realmente pedir, né, para entrar com um calção só, ou então para estar pagando o aluguel antecipado, né? Porque realmente 3 calções, eu acredito que seja difícil, né, de alguém devolver. Existem muitos apartamentos que o inquilino é franco, né? Ele realmente fala, ó, a gente pede aqui, entendeu, 2 calções, entendeu, mas ao término do contrato, esses 2 calções aqui vai ser para manutenção do apartamento, né? Então, assim, é tudo... Eu nunca tive problema, né? Mas geralmente os inquilinos aqui, eles sempre jogam limpo com você. Mas fica essa dica, pega essa dica, porque realmente vale muito a pena. É muito melhor você pagar R$ 1.200, né, a longo prazo, que no caso aí, esses 3.000 aí que você iria pagar, você pode colocar em uma renda, no caso uma renda fixa, no CDB desse da vida, para te render um dinheirinho até, né? Porque
porque poupança não está dando nada, tá bom? Então, e o terceiro erro cometido, né, que acontece com mais incidência aqui, é o erro de você alugar, no caso, um apartamento ou uma casa, né, em um local que de fato você não conhece, né? Em Ponta Negra aqui tem diversos tipos de locais, né? No caso, Conjunto Alagamar, né? Conjunto Ponta Negra, Vila de Ponta Negra. Então, assim, o preço ele vai variar bastante, né? Um aluguel na Vila de Ponta Negra é bem mais barato do que um aluguel no Conjunto Ponta Negra, né? São no mesmo bairro de Ponta Negra, entretanto, são locais diferentes, né? Então, assim, realmente é bom você dar uma filtrada antes, você vir para cá, né, alugar alguma coisa. Agora mesmo, aqui mesmo no Conjunto Ponta Negra, você consegue, né, alugar alguma coisa ali no valor de entre 60 a 80 reais, né? E então, dá para você ficar pelo menos uns 2 dias, né, olhando todos os apartamentos antes de fechar a locação. Você vai até o local, entendeu? Observa realmente como que é a localidade, né? Você vê fisicamente o que está acontecendo, né? E também acaba pegando, entendeu, mais informações com as pessoas do próprio bairro, né? Então, assim, não deixa realmente de vir aqui para o local, né? Visualizar todos os lugares aqui possíveis de Ponta Negra, né? Porque realmente um lugar difere do outro, tá? Realmente o preço na Vila de Ponta Negra é um, Conjunto Ponta Negra é outro. Então faz essa filtragem, né, antes de você fazer a locação, porque realmente isso vai te dar uma segurança maior, né, e vai te proporcionar uma qualidade de vida maior, tá bom?